Se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, numa conta mental e rápida, você já me responde. É 4. Só que se eu te perguntar quanto que é 13.852 vezes 618, você vai precisar de um auxílio, de no mínimo um papel, para você poder montar a conta ali e resolver essa questão. E esse tipo de problema é o que acontece geralmente em outras áreas da nossa vida. A gente enfrenta um problema que é muito simples. Então, mentalmente, a gente já entende o que está acontecendo. Mas existem outras situações que podem não ser tão simples assim. E a gente fica tentando resolver essa questão na nossa cabeça e a gente acaba resolvendo a coisa de uma forma totalmente confusa e não tomando a melhor decisão para aquele momento. E da mesma forma que uma conta de matemática pode ser resolvida usando um papel, essas questões mais complicadas da vida também podem ser resolvidas usando um papel, ou seja, um diário. E eu sei que vai ter esse comentário aqui, então eu já vou responder. Você pode usar a calculadora sim, você pode ir num terapeuta também para resolver as questões da sua vida, mas uma das formas é resolver com o diário. Eu faço diário há mais ou menos 5 anos, o que dá mais ou menos 1.825 dias. 1.825 dias que eu sento para escrever sobre o meu dia num papel, num caderno igual esse. Esse aqui é o 5º diário. Eu já tenho mais 4 de 4 anos anteriores que já se completaram e me ajudaram muito nesse processo. Eu comecei a fazer diário por um motivo totalmente estético. Eu comecei a pesquisar na internet e eu vi aqueles bullet journal, que o pessoal desenhava, fazia umas tipografias diferentes, e eu gostava da ideia. Só que o meu primeiro diário ficou horrível, mas eu percebi que aquela forma não ia funcionar de qualquer jeito, porque era uma coisa que demandaria horas ali para eu fazer bem feito, e isso me desanimava a escrever o que estava acontecendo comigo. Mas eu tentava escrever pelo menos um pouquinho todo dia do que estava acontecendo na minha vida. E esse negócio de sentar e escrever o meu dia começou a ter um efeito muito positivo na minha vida. Um não, vários. E eu vou falar sobre esses efeitos aqui. Como, por exemplo, entender quem eu realmente sou. Eu fiz esse vídeo aqui há uns 3 anos atrás e o título é exatamente esse. Como um diário vai te ajudar a entender quem você realmente é. E naquele momento ali já estava bem claro para mim que existia uma diferença entre quem eu pensava ser e quem eu realmente estava sendo. Eu não sei se você já passou por isso, mas teve uma situação na minha vida que foi o momento que eu percebi que o diário estava me ajudando muito nisso. Hoje eu faço vídeos como profissão e tinha um colega meu que ele chegou em mim animado, né, e falou assim, cara, tem uma empresa lá que eles fazem isso, eu vou vender o seu vídeo para elas. E aquilo me deixou extremamente irritado. Eu falei, pô, que cara folgado. Por algum motivo eu achei que aquele colega queria se aproveitar de mim. E minha mente começou a borbulhar ali e eu fiquei segurando aquilo para não tratar o cara mal. Depois eu cheguei em casa, coloquei no diário o que tinha acontecido e eu percebi que o problema na situação era a minha percepção, porque não tinha problema nenhum na situação. Ele falou, eu vou vender os seus serviços para a empresa, eu dou o meu preço. Então aquela coisa foi se encaixando melhor quando eu revi a cena e descrevi o que estava acontecendo. Mas para isso eu precisei ser brutalmente honesto. E isso pode ser mais difícil do que parece, porque a gente fica tentando maquiar, né? Tentando se ver de uma forma melhor do que a gente realmente é. Na minha cabeça, estava pensando que aquele cara era um aproveitador. Mas descrevendo o que aconteceu, as atitudes que aconteceram, eu percebi que na verdade eu estava sendo egoísta. Que eu não queria pagar uma comissão para ele por ele ter feito um serviço de venda do meu trabalho. E isso acontece porque a gente pode ter tantas experiências, tantas emoções que ficam ali acumuladas e por algum motivo essas emoções vêm à tona quando acontece alguma coisa. E isso distorce a nossa visão da realidade. Como que a gente vai ter progresso na vida? Como que a gente vai avançar e melhorar se a gente não consegue ver a realidade como ela é? Conforme você vai escrevendo, começa a acontecer uma outra coisa muito mágica. Você vai percebendo que apesar dos apesares, apesar de dias ruins e dias bons, a sua vida vai andando. Você vai vendo um certo progresso. E muitas vezes, alguns objetivos que você tinha quando você era mais novo, uma cabeça diferente, vão deixando de fazer sentido. Então, conforme você vai escrevendo, você começa a ver de onde você saiu, é o seu ponto de partida, e onde você está agora. Você começa a ver um progresso.
E isso mata aquele problema que muitas vezes a gente tem, que parece que a vida não está evoluindo. A gente olha para as coisas que a gente tem e não sente uma gratidão por aquilo que a gente tem, porque a gente se compara aos outros. E esse é o problema da nossa geração, né? Qualquer momento que você pega o Instagram, você vê gente indo para Paris, gente indo para Abu Dhabi, e você tá aí na sua casa trabalhando pra caramba e parece que nunca acontece nada. Só que basta você pegar um diário de um ano atrás e perceber o quanto a sua vida andou. Você não pode comparar com outras pessoas. As circunstâncias delas são totalmente diferentes. A única pessoa com quem você pode se comparar é você mesmo. Você pode se inspirar em outras pessoas, mas se comparar é só com você mesmo. E o diário vai te lembrar disso, de onde você saiu, onde você tá, e se você fizer direitinho até para onde você tá indo. Então no começo eu tentei fazer tipo bullet journal. É uma coisa enfeitada, mais bonita, esteticamente bonita. Só que eu vi que não funcionou pra mim. Então eu vou compartilhar umas coisas que eu fiz que funcionaram pra mim, pra eu continuar fazendo esse diário durante esses 5 anos. A primeira coisa, fazer um índice no começo do diário. Com o tempo, você vai percebendo que você vai anotar coisas importantes, descobertas que você fez sobre você mesmo, conhecimento que você adquiriu através de uma conversa, de uma leitura, de um filme que você assistiu. Algumas informações vão clicando na sua cabeça e você vai querer voltar nessas informações de tempos em tempos. Então por isso que é importante no começo do diário fazer um índice. Separa as 2 primeiras folhas, eu nunca usei as 2 folhas inteiras, mas vai variar de cada pessoa e eu acredito que cada momento também da vida. Com esse índice você vai numerar as suas páginas e aí cada momento que acontecer, cada informação importante, além daquilo que você está registrando diariamente, você vai voltar no índice e marcar. E aí muitas vezes você pode pôr até um título, né? Que te ajude a lembrar o que foi o aprendizado daquela situação. E na frente você coloca o número. Assim fica muito mais fácil de você conseguir revisitar e organizar o seu diário. Manter a coisa simples também funcionou muito para mim. No começo eu queria enfeitar demais, e isso toma tempo. Então uma coisa que eu queria resolver em 10 minutos, estava me tomando 1 hora para fazer um negócio bonitinho, né, com cor e tudo mais. Então em vez de tornar isso um evento grandioso, eu simplifiquei a um momento que eu preciso do caderno e da caneta. Comecei a escrever da forma que eu me sinto mais confortável, que é a letra cursiva, né, letra de mão, e só faço desenhos quando eu sinto realmente a necessidade, seja para um diagrama, alguma coisa que precisa de um desenho para ser entendida. Assim eu economizo muito mais tempo para fazer o diário e foco no que realmente importa, que é essa questão meio terapêutica do diário mesmo, de rever a sua vida, quase como se fosse um exame de consciência prático. E o que eu coloco no diário? Às vezes basta só eu colocar exatamente o que aconteceu no meu dia. Acordei, fiz café, trabalhei, fiz isso, tal, acabou o dia. Outras vezes eu percebo que tem uma carga emotiva em algum acontecimento, então eu foco mais naquilo. Hoje eu tive uma conversa assim assada, eu me senti assim assado por causa disso, e eu acho que eu senti isso por causa disso, e não sei o que, e bababá, e você vai descrevendo aquilo ali, onde você vai se vendo. E aqui é importante ser brutalmente honesto, né? O que aconteceu, como que você percebeu, o que é a realidade, o que é imaginação, o que é projeção. E com isso você vai tirando essa diferença de quem você acha que você é para quem você realmente é. Uma outra coisa também que é interessante é anotar sonhos e desejos. Colocar metas e objetivos é importante de tempos em tempos, para você ter uma direção, porque senão tudo serve. Se você não tem uma direção, qualquer caminho serve. Então você não sabe quanto que você precisa trabalhar, com quem você precisa ficar, quais hábitos fazem sentido você continuar fazendo, quais hábitos não fazem sentido você ter. E com o tempo você vai perceber, né, no final de 1 ano ou de 6 meses, você vai perceber se você chegou mais perto daquele objetivo ou se você se afastou daquele objetivo. Se você se afastou, usa isso como motivação para tentar chegar mais próximo do próximo ano. Em 1 ano, dá para fazer muito mais coisa do que você imagina. Às vezes a gente superestima o que a gente pode fazer em 5 anos, mas subestima aquilo que a gente pode fazer em 1 ano. E se no final de 1 ano você conseguiu alcançar seus objetivos, muito provavelmente você vai alcançar seus objetivos de 5, 10 anos. Esse hábito de colocar minha vida em um papel mudou minha vida em menos tempo do que eu imaginava. E com isso eu espero que daqui 5, 10 anos
eu consiga, né, alinhar isso. Hoje, 3 anos depois daquele vídeo lá, eu já percebo quanto mudou. E eu acho que vocês conseguem perceber também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal aqui para continuar acompanhando o progresso. E eu te vejo no próximo. Abraço!